O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Por isso eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e aí lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta aí diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, daí não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também, quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos refletir, irmãos e irmãs, sobre a lei, os mandamentos da nova lei de Cristo, à luz das palavras da segunda leitura, quando São Paulo fala que existe uma sabedoria do mundo, que é
a sabedoria dos poderosos e que estão voltados à destruição e contrapõe a essa sabedoria do mundo, dos poderosos, a misteriosa sabedoria de Cristo, a sabedoria de Deus, a sabedoria daquele que foi crucificado e que é o Senhor da glória, uma sabedoria que é revelada através do Espírito Santo que é derramado em nós. Esse quadro das duas sabedorias, ele nos mostra qual é a diferença que o Evangelho faz, o que é próprio do Evangelho e da nossa fé, porque o próprio e o específico do Evangelho, da nossa fé cristã, não é simplesmente uma vida ética, porque a ética é uma coisa que está inscrita em todo o coração do ser humano, em todo lugar, independentemente da religião ou da ausência dela. Sempre que houve grupos humanos convivendo, sempre existiu uma exigência da ética. Sempre foi condenada em toda parte a mentira, o roubo, o assassinato, o adultério. Como diz Santo Agostinho, algumas pessoas gostam de enganar os outros, mas ninguém gosta de ser enganado. É uma experiência universal. E essa experiência se chega pela sabedoria humana. No tempo de São Paulo, a filosofia da época dele já não era aquela grande filosofia especulativa do tempo áureo da Grécia, Sócrates, Platão, Aristóteles, mas era uma filosofia de vida. A filosofia não se ocupava mais das questões de fundo, o que é o ser, qual é a origem de todas as coisas, mas ela se ocupava da vida. Era uma filosofia muito existencial. Como viver bem, como se comportar bem no mundo, como viver de forma adequada a tua vida. E ali existia uma série de filósofos que tentavam responder da melhor forma possível a essa pergunta, e as respostas deles até hoje são admiráveis. São Paulo muitas vezes cita indiretamente esses filósofos nas suas cartas. Já foi identificado que certas listas de vícios e de virtudes que aparecem nas cartas paulinas, elas na verdade vêm dos filósofos estoicos, que eram aqueles homens que pregavam uma existência ética, virtuosa no mundo. Então, existe essa sabedoria que é própria do mundo, que é própria da vida, mas que no fundo reflete esse estado do homem não salvo, não redimido. E tem como uma espécie de ruído de fundo um certo pessimismo, um certo desânimo, uma certa desesperança. Tanto é que essas filosofias eram sempre voltadas para o passado, e para uma espécie de eterno retorno. Tudo aquilo que existe já existiu antes. E a melhor maneira de viver a gente recebe dos mais velhos, porque eles têm a experiência da vida. Então,
uma filosofia, uma sabedoria que leva um pouco à inércia e leva, de certo modo, a um certo desânimo, porque todas elas partiam desse princípio: nós estamos no mundo, o mundo é um mundo mau, cheio de maldade, e somos criaturas destinadas à morte, independentemente de você ser rico ou pobre, inteligente ou estulto, belo ou feio, bom ou mau, todos vão parar na mesma cova, né? Todos vão parar no mesmo lugar ao final das contas, né? Então, uma filosofia que refletia um mundo voltado para a morte, esse ser para a morte, né? Que de certo modo foi revivido, repensado pelos filósofos existenciais dos últimos anos. Então, São Paulo, diante dessa sabedoria, diante dessa filosofia, ele proclama uma nova sabedoria, que vem de um novo evento. E que evento é esse? O envio da parte do Pai, do seu Filho Jesus Cristo, que assume a nossa vida velha, a nossa vida mortal, vive a nossa vida em forma de oferta, oferece a sua vida na cruz, ao Pai por todos nós, e fazendo isso, derrota a morte lá no mais íntimo dela, porque na raiz mais íntima da morte está a separação entre o homem e Deus, que é a fonte da vida. Tanto é que São Paulo chama a morte o salário do pecado. Então, Cristo, vivendo a sua vida mortal, a sua morte como oferta ao Pai, como ato de amor ao Pai e a todos nós, ele derrota a morte lá na sua raiz e já prepara a sua humanidade para a ressurreição. E junto com o envio do Pai, do Filho, da parte do Pai, vem o envio do Espírito Santo. E o Espírito Santo vem, irmãos e irmãs, não simplesmente para que nós sejamos bons cidadãos, como rege, como nos fala a ética do mundo, a sabedoria do mundo. Ele envia o Espírito Santo a nós para que nós sejamos santos, para que a nossa vida seja uma manifestação do amor infinito de Deus, que vai muito além dessa espécie de viver segundo a média, segundo a mediocridade, né? De não destoar do geral, né? Do estado geral dos outros, de ser apenas um bom cidadão, mas nos faz ir além e também, juntamente com Cristo, por Cristo, em Cristo, dar a nossa vida, entregar a nossa vida por amor. E essa é a vida dos santos, é a vida para a qual todos nós somos chamados, porque todos nós somos chamados à santidade. Diante dos santos, nós sentimos dentro de nós esse apelo que brota daquela água viva em que nós fomos mergulhados no dia do nosso batismo. Essa água viva que lá dentro do nosso interior nos convida à santidade, nos convida a abandonar a mediocridade, a inércia e procurar sempre mais, procurar uma maior entrega, um maior amor, a maior doação da nossa vida. Gosto muito dessa imagem que eu li num livro muito bonito desse autor
Antoine de Saint-Exupéry, aquele autor do Pequeno Príncipe, mas um livro desconhecido dele, já não tem mais edições, se chama Terra dos Homens, onde ele conta as viagens dele de avião entre a França e o norte da África. E ali ele contava uma cena que ele observava no Marrocos. As pessoas tinham criação de patos, e em algumas épocas do ano, em cima daquele território, lá no alto do céu, passavam aqueles magotes de patos selvagens, que são aves migratórias, vão de um lugar para o outro, fazem aquele voo tão bonito em forma de triângulo, E quando eles passavam em cima dos viveiros dos patos que eram criados, os patos lá debaixo do viveiro olhavam para cima e começavam a bater as asas, desesperados. Alguma coisa lá no instinto daquele pato domesticado dizia para ele: olha, o teu lugar era lá em cima, você tinha que estar voando alto com eles, você está aí no meio do viveiro, comendo as minhoquinhas, os bichinhos, mas o teu lugar devia ser lá no alto, voando bem alto. E esse instinto fazia com que os patos do criadeiro, do terreiro, abrissem as asas e fizessem o gesto de voar junto. Eu quero voar junto com vocês. É isso que o Espírito Santo faz em nós quando Ele nos apresenta a vida dos santos, porque o mesmo batismo onde o santo foi mergulhado, nós fomos mergulhados no mesmo batismo, recebemos a mesma Eucaristia, recebemos o mesmo crisma, recebemos as mesmas graças. Então, em nós está talvez adormecido, sepultado pela poeira da rotina, do desânimo, mas ali está presente o santo em cada um de nós. E esse convite que Jesus nos faz com a sua nova lei é o convite para a gente abrir as nossas asas e também procurar voar alto na nossa vida. Não nos contentar com sermos meros bons cidadãos, meras pessoas bem comportadas. Para isso não precisa ter fé. Quantos irmãos nossos que se dizem ateus, agnósticos, são ótimos cidadãos, vivem uma vida ética, mas Cristo nos chama para algo mais, para um amor sem medida, para uma doação sem limites, para uma santidade que é aquela de Deus, cujo Santo Espírito foi derramado em cada um dos nossos corações. Vamos pedir nessa Eucaristia a graça de novo de olhar para o alto, abandonar todo o comodismo, a estagnação, o sedentarismo espiritual, para a gente voltar a colocar diante de nós o horizonte da santidade, o horizonte da vida nova em Cristo nosso Senhor.